A governança corporativa é uma proteção para a empresa ou uma dor de cabeça? Ambas. Qual a consequência de uma investigação mal conduzida? Pode gerar um dano reputacional para a companhia. O que acontece se uma investigação demora demais para ser concluída? O ambiente de trabalho pode ficar ruim e estragar o clima organizacional da companhia. Se a investigação aponta no final culpados e não acontece nada com esses culpados? Temos o risco de ficar uma sensação de impunidade na companhia, podendo inclusive gerar outros comportamentos que a gente não gostaria dentro de uma organização. O tema que vamos discutir hoje no podcast está associado à NR1, que foi expandida e agora convida as empresas a cuidarem também da saúde mental dos seus empregados. Quando discutimos saúde mental, a conexão é imediata com assédio no ambiente de trabalho. Especificamente hoje, vamos nos concentrar em o que fazer em um caso de assédio, como conduzir uma investigação. Para falar sobre este tema, convidei o advogado Dirceu Gardel, meu colega do MBA da USP já há muito tempo atrás, e considerando que o compromisso da Vengaben é sempre inovação e abordagens diferenciadas, gostaria de comentar um detalhe sobre Dirceu. Na época que fizemos o MBA, a população da classe, os colegas de classe, eram todos profissionais de RH. O único que não era um profissional de RH naquela época era Dirceu, ele militava na área jurídica ainda. E isso era muito interessante porque ele trazia sempre o contraponto. Okay? Ele nos fazia enxergar coisas que nós, como profissionais de RH naquela época, não enxergávamos. Não, digamos assim, não enxergávamos de uma forma diferente. Ele sempre trazia isso. Por isso, quando que tentei escolher uma pessoa para fazer este programa, imediatamente lembrei do Dirceu e do seu estilo diferente de abordar os temas. Dirceu tem uma carreira muito interessante. Como comentei, advogado, um executivo da área jurídica, mas ele também atua na área de recursos humanos, na área de compliance, na área de operações e combinou sua carreira com a posição de CEO de uma empresa de proteção de dados. Dirceu, é um prazer ter você comigo. Christian, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Agradeço a você e a Vengaben. E estou sempre à disposição de vocês para a gente conversar sobre esses assuntos que, obviamente, são muito interessantes para o ambiente empresarial. Todo mundo fala de governança corporativa, mas eu tenho dúvida se as pessoas sabem realmente o que é governança corporativa. Então conta para mim, o que é governança corporativa? De forma bem resumida, governança corporativa é um conjunto de práticas e procedimentos que ajudam na administração de uma companhia no sentido não só da transparência de atitude da companhia, mas também alinhamento de interesse de todos os stakeholders da companhia, seja o acionista, seja a administração, empregados e o mercado. E como se conecta a governança corporativa com o tema que estamos discutindo aqui, que seria assédio moral ou assédio sexual? Um dos tópicos de governança corporativa é o regramento com relação à ética, os procedimentos, o clima organizacional da companhia. Uma vez estabelecidas essas regras, criados os procedimentos, o que a empresa precisa fazer é deixar claro para os administradores, para os empregados, para os prestadores de serviço, quais são as regras e quais são os comportamentos que a companhia quer que aconteça e os que ela não quer que aconteça. E me permita, vamos ajudar o pessoal que está nos assistindo a entender melhor o conceito. Te proponho fazer o seguinte, vamos dividir a nossa conversa em 3 etapas. O antes de um eventual caso que tenha que ser investigado, ou durante o caso e como se fecha um caso.
Então, a minha pergunta para você seria: como uma empresa se prepara para lidar com situações de assédio? Então, como eu mencionei antes para você, é importante primeiro ter o regramento, códigos de conduta, códigos de procedimento, para que todos os empregados, todos os administradores saibam, na eventualidade da ocorrência de algum fato, como ele deve ser tratado, quais são as consequências, do resultado de uma apuração desse tipo. Então, antes é muito importante você ter a regra estabelecida, a regra clara e treinar as pessoas com uma certa recorrência para que elas estejam prontas, para entender e identificar eventualmente um caso desse de assédio e como que eles deveriam atuar. Tá legal, bacana. Então, você está falando o seguinte: estamos falando de políticas corporativas, procedimentos corporativos, divulgação desses procedimentos e treinamento dos empregados em todo esse material, para que Perfeitamente, ninguém Christian. possa alegar ignorância do assunto. Ignorância, desconhecimento, essa coisa toda. Perfeitamente. Legal, bacana. E me diz uma coisa: digamos que, apesar de a empresa ter feito tudo isso, uma denúncia chega. Tá. Ah, O que ao- se faz nesse caso? Perfeito. Ao recepcionar a denúncia, seria conveniente primeiro ter um canal onde essa denúncia vai ser recepcionada, em especial um canal que possa garantir a confidencialidade e o sigilo, Uhum. seja do denunciante, seja do fato que foi denunciado, ou seja, somente a equipe responsável por receber essa denúncia que teria acesso. É importante que esta equipe seja treinada. Posso te interromper? Claro. Volta um pouquinho, explica melhor o que seria esse canal de denúncia, que eu achei muito interessante isso. Tá. Existem hoje já empresas que prestam serviço no sentido de indicar, ou no site da companhia, ou no site interno da companhia, seja um telefone, seja um e-mail, onde as pessoas podem, seja internamente, seja externamente, acessar esse canal, contar qual é o evento, qual é o fato, ou seja, o conteúdo da denúncia, sem que nenhum administrador da companhia tenha acesso, seja a quem fez a denúncia, seja o teor da denúncia, a não ser, exceto, aquela equipe da companhia que esteja habilitada para receber a denúncia, investigar e depois fazer um relatório conclusivo para, por exemplo, o comitê de ética da companhia. Bacana. Então, você estava falando que o canal de denúncia seria uma entidade externa. Sim, Ok. é recomendável que seja. Que ofereça a infraestrutura para fazer o trabalho e faz um controle e garante a confidencialidade daquilo que for reportado. É Exatamente. disso que estamos falando. É disso que estamos falando. Bacana, legal. Digamos que a empresa tem esse canal, Uhum. recebe denúncia. O que acontece com essa denúncia? O que deveria acontecer com essa denúncia? Essa denúncia deveria ser acessada apenas por esta equipe treinada para. Essa equipe é equipe do quê? Pode ser uma equipe do compliance, pode ser uma equipe do jurídico, pode ser uma equipe do própria área de gestão de pessoas, Uhum. como pode eventualmente até ser uma equipe externa contratada para recepcionar essas denúncias e fazer a análise, a investigação e depois a conclusão. Isso é uma opção da companhia, como ela quer tratar esse tipo de procedimento. Não tem certo nem errado. A maioria das companhias em que eu passei, as equipes são internas e da área de compliance. No módulo anterior, você comentou de treinamento dos empregados. Uhum. Eu entendo que essa equipe deve ter outro tipo de treinamento. Perfeito. Não é aquilo que você Não. mencionou. Do que estamos falando aqui? Estamos falando de treinamentos de investigação, técnicas e procedimentos e padrões de investigação, para que garanta a idoneidade da investigação, tenha o máximo de imparcialidade e o máximo de atenção e respeito, seja ao denunciante, seja ao denunciado, e inclusive, em especial, Christian, que tudo seja registrado de uma forma segura, para que o resultado seja comprovado através de fatos, documentos, gravações, para que não coloque em risco depois eventual decisão da companhia sem a fundamentação técnica que levou àquela decisão da companhia. Não, bacana, bacana. Alguma recomendação específica? Porque eu imagino que é importante guardar evidências e tal, mas é só guardar evidência, não deixar perder e dar confidencialidade, ou há outros cuidados que uma empresa deveria ter?
Não, tem outros cuidados importantes. Se as evidências são evidências que foram geradas através de sistemas da companhia, seja de sistema e-mail, WhatsApp, seja sistema de acesso a algum software da companhia, é importante que quem faça essa extração, ou seja, essa equipe, tenha o apoio da área de tecnologia da companhia para que fique o registro quando foi identificada aquela prova ou aquela evidência, o hash, que é, na verdade, a impressão digital daquela prova que foi feita, ou seja, foi um e-mail que saiu do e-mail corporativo do denunciado para a vítima. Né? Então, ali tem qual é o e-mail, qual foi a data que ele foi gerado, quem foi o emissor, quem foi o receptor, e o registro de quando alguém identificou esse e-mail e guardou esse e-mail como um elemento importante de prova e resultado da investigação. Então, o que a gente comenta é a cadeia de custódia, ou seja, eu recebi a denúncia num determinado momento, eu comecei a fazer a investigação e fui registrando passo a passo dessa investigação. Um outro exemplo é ouvir o denunciante. Ainda que ele tenha optado por ser anônima, você pode, através desses sistemas, fazer perguntas. O sistema vai pegar essas perguntas e vai encaminhar a ele, denunciante, e ele vai fazer as respostas. Tudo isso de forma anônima. Aquela empresa que está provendo o serviço do canal de denúncia é que faz essa triangulação e aí, portanto, a companhia não sabe quem é o denunciante. Claro, se o denunciante optou por se identificar, tanto melhor, porque essa equipe pode acessá-lo diretamente, dizer a ele que está tudo que vai ser dito ali, analisado e perguntado a ele, está coberto pelo sigilo, tá? Mas que precisa ser registrado, gravado, e inclusive depois do depoimento que ele fez, seria muito importante ter a assinatura dele em que ele concordou com o que está escrito ali. Tudo isso garante a qualidade e a veracidade dessa cadeia de custódia, que depois pode ser usada para amparar documentalmente qual foi a decisão que a empresa deve tomar com relação àquele caso, se ficar comprovado realmente uma violação por assédio. Tá bom. Você colocou uma série de informações interessantes. Me permita repassar algumas. Por favor. Confidencialidade. Eu acho que é fundamental. Como uma empresa pode garantir a confidencialidade de uma investigação desse tipo? Durante a investigação, Christian, é importante que somente aquela equipe tenha acesso àqueles fatos, aquelas provas e os registros, inclusive depoimentos. Mais ninguém. Tá? Desta forma, está garantido o sigilo do que está sendo analisado e, de certa forma, preservando até que se encerre a investigação, seja o denunciante, seja o próprio denunciado. Tá. É importante... Mas vem cá. Eu entendi essa parte com relação a quem está investigando, mas esse grupo de investigadores ou investigador conversará com pessoas da empresa. Perfeito. E como você garante que essa pessoa que vai ser com a qual entrevistada não divulgue o teor da conversa ou coisa parecida? Perfeito. Isso remete àquela primeira discussão que você me perguntou com relação à governança, com relação a processos e procedimentos. Lá na instituição de como vai ser o regramento e a convivência com relação a isso, já está lá uma regra dizendo, olha, se você for contatado por alguém de compliance, você deve guardar absolutamente sigilo sobre o que foi perguntado, sobre o que você respondeu, de forma a resguardar o interesse de todo mundo e o melhor clima organizacional. Ou seja, o empregado ou prestador de serviço que foi convocado para ser ouvido numa apuração dessa, ele sabe de antemão que aquilo deveria ter o máximo de confidencialidade. E é claro, vale a pena sempre a esta equipe, quando abordar alguém, dizer, olha, você vai me ajudar aqui numa análise de um caso, eu pediria a confidencialidade, eu pediria a sua descrição máxima com relação a esse assunto, lembrando que você já anuiu as regras da companhia e que, portanto, a gente não pode comentar esse caso com ninguém. E no caso que comente, o que acontece?
temos uma outra falha, uma violação do procedimento inicial que é passível de uma punição pela companhia. Afinal de contas, quando a gente entra numa companhia e a gente tem acesso ao código de conduta, as regras, os procedimentos da companhia, a gente anui que a gente concorda com aqueles procedimentos e a gente vai dar atenção e cumprimento a eles. Lamentavelmente, se isso acontecer, como isso pode gerar um dano reputacional a alguém ou mesmo à própria companhia, quem fez esse comentário de forma indevida poderia ou deveria ser advertido e punido. Tá bom. Não, agora entendi. Muito bem. Digamos que a investigação chegou a bom termo, o time de investigadores concluiu. Imagino que isso deve gerar um reporte. Ok? O que acontece com esse reporte? Tá. Normalmente, esse reporte deveria não só estar completo, ou seja, a denúncia e todo o relatório de apuração com as evidências, como também, junto à conclusão, Christian, seria importante que esta equipe recomendasse uma ou punição ou alguma ação da companhia. Tá? Isso normalmente é encaminhado ao comitê de ética e as empresas normalmente compõem o comitê de ética com o head da área de gestão de pessoas, o head do jurídico, se não for o mesmo head do compliance, o head do compliance, e seria muito importante a participação do head da área daquele denunciado, para que ele entenda que alguém da equipe dele cometeu uma eventual infração. Faz-se essa reunião, apresenta o caso e a recomendação daquela equipe de compliance que fez a análise. E este comitê, eventualmente, dependendo até do nível hierárquico do denunciado, pode até ter a convocação do próprio CEO, o presidente da companhia. O comitê de ética pode, sim, acolher a indicação da punição ou da recomendação daquele grupo de investigação, ou mesmo transformar isso numa outra atitude da companhia. Mas é importante, Christian, que tenha um resultado e que esse resultado seja aplicado. Tá, vem cá. Antes de chegar no resultado, que é importantíssimo também, esse comitê pode rejeitar também o reporte. Pode. Digamos que considerou que as evidências não suportam a afirmação final. Pode querer reabrir a investigação. Ele teria autonomia para fazer esse tipo. Total autonomia. Inclusive, ele pode pedir para que o relatório seja complementado com outras informações. Outras informações. Tá? Isso é natural que aconteça, porque é aquilo que você comentou. Às vezes, na análise de um fato, alguém olhou com um determinado ângulo, mas existem outros ângulos que o próprio comitê, até por conta da sua senioridade e por conta da sua experiência no dia a dia, pode indicar para essa equipe de investigadores, olha, a gente gostaria que tivesse um complemento nesse sentido. E o comitê assim faz a ata de reunião, que vai fazer parte, inclusive, daquele relatório, e a equipe de análise volta para a prancheta, vamos dizer assim, e atende aquela solicitação adicional do comitê. Bacana. Vem cá. Partindo da base que os funcionários, que são os investigadores, são empregados da empresa. Equipe E interna. o comitê de ética também são empregados da empresa. Não acontece de haver algum tipo de conflito de interesse? Então, isso é importante que, no momento da recepção da denúncia e na composição dessa equipe de análise e de investigação, que não haja esse conflito. Então, vou dar um exemplo prático. Se eventualmente o denunciante, a vítima, por exemplo, é da área ou jurídica ou de compliance, e a equipe que recepciona essa denúncia é a área de compliance, seria muito interessante que a área de compliance se abstivesse dessa análise e recomendasse que essa análise fosse feita, por exemplo, pela auditoria interna da companhia ou mesmo por um escritório terceirizado. Afinal de contas, a vítima é daquela equipe. E é importante que a companhia preze sempre pela imparcialidade. Porque por mais que a gente garanta a imparcialidade, a gente vai garantir que o resultado foi justo e razoável, seja para o denunciante, seja para o denunciado. Tá legal. Uma outra preocupação. Antes de iniciar uma investigação,
o chefe da pessoa envolvida, digamos que o chefe não está envolvido, mas o chefe deve ser informado, não deve ser informado, como funciona isso? Não deve ser informado, exceto se em algum momento fosse importante a oitiva dele, ou o depoimento dele, ou a entrevista dele. Ou seja, recepciona a denúncia, começa todo o procedimento, tá? E ele não deve ser informado. No entanto, tem aqui um parênteses importante. A gente precisa, no curso desse processo, garantir que não haja nenhuma retaliação, seja o denunciante, seja o denunciado. Portanto, se no meio da análise, no meio da investigação, houver uma solicitação, seja de desligamento, seja de promoção, seja de mudança de cargo de um desses dois, esta equipe sim vai ter que dar ciência ao chefe daquela pessoa que está tendo em curso uma análise, que seria bom aguardar a final conclusão. Ok, quando você fala retaliação, se eu entendi direito, por favor me corrija se eu peguei o ponto errado. Você fala assim, vamos supor que o chefe, por algum motivo, está querendo desligar uma pessoa que está no meio de uma investigação, seria isso? Isso, exatamente isso. Então seria importante que o chefe tivesse ciência e aguardasse o final da investigação para depois tomar a decisão. Tá legal, bacana. Vem cá, na tua experiência, estamos falando do mundo ideal aqui. Perfeito. Me conta um pouco de problemas que você vivenciou conduzindo investigações. Problemas com os investigadores, com as vítimas, com os potenciais assediadores. Tá. Esse exemplo que eu te dei aqui, com relação a uma vítima que fazia parte da equipe de compliance, aconteceu de fato em uma das empresas em que eu trabalhei, e eu era o diretor da área, e quando fui comunicado pela minha área de compliance que tinha uma denúncia, mas que a vítima era alguém da equipe, a nossa orientação foi: não vamos apurar, vamos convocar a auditoria interna da companhia, explicar o caso, e eles é que vão analisar e apurar. Você passou... A gente garantiu a imparcialidade, seja da análise, seja da conclusão. Inclusive, como diretor ali jurídico e compliance, embora eu estivesse compondo o comitê de ética, eu me abstive de votar. Tá? Ok. Então, esse foi um tipo de comportamento dos investigadores, porque tem uma preocupação de quando você dá um certo poder a uma pessoa que não está madura o suficiente, pode tender a extrapolar um pouco as responsabilidades, suas funções. Você tem algum exemplo disso? Eu tenho um exemplo de treinamentos que possam evitar isso. Tá. Na verdade, a gente precisa realmente treinar e deixar claro para essas pessoas que o trabalho delas é extremamente importante e, portanto, não há que colocar um cunho pessoal naquela análise ou mesmo adiantar uma conclusão porque já viu um comportamento que não gostou de determinada pessoa. Tá? Antes desse evento, ou seja, ele carrega algum histórico aí. Uma má impressão de alguém que agora está sendo investigado ou foi o denunciante e que, portanto, pode macular essa imparcialidade. Outra coisa que a gente precisa garantir bastante, Christian, é que a pessoa não se sinta um delegado de polícia com todos os poderes de vida e morte com relação, seja ao denunciante, seja ao denunciado. Ou seja, ela está fazendo um trabalho importantíssimo, mas com muita isenção e responsabilidade. Porque o que ela apurar vai fundamentar uma decisão. E essa decisão pode ser uma decisão importante, seja para a companhia, seja para aquela pessoa que eventualmente cometeu a falha. Você fez um comentário interessante, ou seja, delegado de polícia. Na verdade, estas investigações se investigam violações internas de política. Não tem absolutamente nada a ver com o mundo criminal ou qualquer coisa parecida, né? Não deveriam ter nada a ver, mas vamos aqui ressalvar o seguinte. Quando alguém é vítima de um assédio, tá? O assédio hoje ele está capitulado como crime. Tá? Portanto, a vítima pode fazer a denúncia no ambiente empresarial, mas é também um direito dela que ela recorra, por exemplo, a uma denúncia a uma autoridade policial. Tá? Ok, interessante isso. E aí o que vai acontecer é que, se eu, companhia, já fiz a investigação, esta autoridade policial pode requisitar
as provas, evidências, fatos e conclusões que a empresa acompanhou e determinou. E nós, então, temos a responsabilidade de encaminhar isso com máxima isenção possível. É isso que vai determinar se um inquérito policial, ou seja, até uma ação penal, vai tramitar? Não, mas vai ajudar em muito aquela autoridade policial entender o que aconteceu. Tá? E para mim, o principal aqui, Christian, é o fato de que a autoridade policial vai ver que a empresa tomou todas as cautelas e procedimentos quando teve ciência do caso. Isso é um ponto importante. É muito importante que a empresa não simplesmente se abstenha. Isso aqui não é um problema meu. Uhum. Em absoluto. Ou pior, se não fizer um trabalho bem feito. Exatamente. Porque imagino que a pessoa procurará autoridade externa quando não se sinta atendida internamente. Perfeitamente. Normalmente, nos casos que isso ocorre, Christian, se a empresa tomou todos os procedimentos e de forma correta depois aplicou a penalidade que entendeu justa, a vítima se sente acolhida e protegida e não segue para um procedimento mais técnico-judicial, vamos dizer assim. Tá? Só que aí tem o ponto que a gente falava, tem que ser em um prazo razoável. Perfeito. E se você vai esperar um ano para concluir, obviamente você está abrindo a porta para ter uma consequência externa. Né? E se você não tiver um trabalho bem feito de investigação, também você está abrindo a porta para isso. Olha, eu não tinha ideia que isso acontecia. É interessantíssimo. E vamos lembrar que não é só o procedimento técnico, judicial, policial que pode acontecer, né? Você pode, como vítima, também recorrer à Justiça do Trabalho, dizendo, olha, eu fui vítima de um assédio, eu denunciei aos canais competentes da companhia, a companhia não deu atenção a isso e, portanto, eu tenho aqui um dano moral a ser eventualmente satisfeito. Existe a possibilidade. Eu acho que que é muito difícil esta análise, mas existe essa possibilidade. Não aqui, ok. Digamos que o comitê concordou com a recomendação do grupo de investigação e a punição seria uma saída, ok? Normalmente as empresas tendem, em situações extremas, a falar de justa causa. Qual a tua visão sobre justa causa como consequência de uma investigação? Bom, já que a investigação chegou à conclusão que a falta efetivamente foi cometida, com fundamentação, provas e evidências, é possível sim enquadrar em alguma daquelas alíneas do artigo 482 da CLT que fala da justa causa. Tá? Só que aqui tem uma separação importante aqui. Primeiro, quando você rescinde um contrato de trabalho, simplesmente sem justa causa, tá? A consequência é uma consequência natural, ou seja, o contrato foi rescindido, você não necessariamente sequer precisa motivar o porquê está tendo aquela rescisão. Pagou o que tem que pagar, um abraço. Então isso não vai repercutir nem para o bem nem para o mal na vida da companhia ou dos envolvidos. Tá? Então talvez a empresa, ainda que tenha prova para a aplicação de uma justa causa, possa optar por uma rescisão normal, sem justa causa, de forma a não trazer ao conhecimento das pessoas o que aconteceu, quais foram os fatos que aconteceram. Isso é um tipo de opção da companhia. Tá. No entanto, eu sempre entendo, Christian, que em havendo fato, em havendo análise e o resultado, é importante que a empresa também aprenda com o que aconteceu. E talvez seja um reforço positivo para toda aquela comunidade, para o clima empresarial, que a rescisão seja aplicada da forma mais gravosa, para deixar claro que determinados comportamentos, se extremamente excessivos, extremamente graves, serão investigados e punidos da forma mais grave que é possível pela legislação. Tá? Isto traz um conforto, seja a vítima e seja aos demais, de que a empresa não está
desatenta à condução das relações entre as pessoas no Isso trabalho. me gera duas perguntas. A primeira pergunta é: vamos supor que você demite uma pessoa por justa causa. Provavelmente a pessoa não vai se conformar e vai processar a empresa. Perfeito. Há risco da vítima daquela situação ser chamada a depor ou alguma coisa parecida? Não. Imaginando este caso que Entendi. você exemplificou aqui, eu faria a defesa como advogado interno ou externo da companhia, eu faria a defesa trazendo todos os fatos, evidências e provas Uhum. que foram, que compuseram aquele relatório e que chegou à conclusão que a demissão deveria ser por justa causa, Uhum. achurando, ou seja, excluindo o nome do denunciante de todo o relatório. Tá? A justiça vai recepcionar isso de uma forma muito clara e entender o porquê que eu estou sonegando Uhum. qual é o denunciante. Porque, na verdade, o que eu estou fazendo é preservando aquela pessoa. Uhum. Tá? O relatório, a análise, não será invalidada pela justiça, seja uma justiça criminal, seja uma justiça trabalhista, porque em alguns trechos daquele procedimento, o nome da vítima não será aberto. Tá. Tá? É Ou absolutamente. seja, a vítima está protegida. A vítima deve sempre estar protegida. Bacana, Tá? muito bom. E a outra pergunta seria o seguinte: vamos para o outro extremo. Qual a tua recomendação quando uma denúncia prova-se mentiroso? Ou seja, aí eu enxergo duas possibilidades. Uma, a pessoa teve uma percepção equivocada sobre uma situação e fez a denúncia. Uhum. Vou chamar de erro honesto isso. E temos o segundo, que seria uma denúncia de má-fé. Uhum. Como você nos recomenda trabalhar com essas duas situações? No primeiro exemplo seu, ou seja, foi uma impressão com relação a uma eventual falha, tá? No curso da investigação, certamente isso vai ser esclarecido. Uhum. Naquele momento em que você apura determinados fatos e evidências e até entrevista Uhum. a vítima ou o denunciante, você faz perguntas no sentido de aclarar melhor a situação. E talvez ali mesmo você já identifique que foi um ponto de vista equivocado ou foi um ângulo que realmente não é o que aconteceu. E aí é aquilo que você falou. Foi de boa fé. A Uhum. pessoa interpretou de uma forma equivocada. Então, ok, temos aqui o resultado. O resultado é um resultado de não houve a prática Uhum. daquele assédio, mas é importante que a gente traga o resultado para o denunciante, para que ele saiba que a empresa analisou e chegou à conclusão que aquilo não aconteceu. Uhum. E explicar para ele por que não aconteceu. Tá. Às vezes ele mesmo ali já entende, tem razão, é verdade, tem outras circunstâncias. Tá. Agora, este outro fato, ou seja, houve sim uma má-fé e a denúncia não se concretizou, é uma denúncia falsa, eu diria que mais importante do que no caso onde a denúncia é correta, é apurar essa denúncia e aplicar uma sanção, uma penalidade àquele denunciante que comprovadamente fez uma falsa Por má fé. por má fé. Uhum. Vamos só lembrar um paralelo que não cabe aqui, mas é importante que a gente saiba que no nosso ordenamento jurídico, falsa denunciação de crime é crime. Tá? Ou seja, por favor. vamos lá. No nosso ordenamento jurídico, na legislação, no Código Penal, tem um artigo que diz assim: se o Dirceu for até uma autoridade policial e disser, olha, o Christian cometeu determinado crime, e se eu fizer isso de forma de má fé e isso não for verdade, este fato, essa falsa denúncia é crime. Ou seja, quem denuncia falsamente um crime está cometendo crime. Tá? Entendi. De novo, isso não se aplica aqui no ambiente empresarial. Uhum. Tá? Nós não estamos falando de um crime, mas nós estamos falando de uma falsa denúncia que pode eventualmente prejudicar a carreira de alguém, Uhum. a promoção de alguém ou até a permanência dessa pessoa na companhia. Uhum. Portanto, se é falso, ele deve ser de alguma forma advertido, punido, e eu diria até com talvez o mesmo rigor. Com severidade. Exatamente, com relação a uma denúncia que efetivamente se comprovou correta. Minha última pergunta. Por favor. Eu acho que é um ponto interessantíssimo, importante. Retaliação. Uhum. Ok? Digamos que o agressor sai da empresa
e outras pessoas tentam se vingar da pessoa que apresentou a denúncia. Uhum. Vazou a informação. Ou, estando a pessoa fora, passou a informação para dentro da empresa. Qual seria a tua recomendação numa situação desse tipo? Lá no início a gente comentou o máximo de isenção, o máximo de imparcialidade. Portanto, é uma obrigação da companhia, da empresa, que não haja retaliação. Uhum, Seja durante a investigação, seja após a investigação. uhum, Por exemplo, se alguém quiser adiantar uma demissão do denunciado, não seria conveniente. Espera chegar ao final da investigação com a recomendação da rescisão do contrato. uhum, Mas a retaliação pós, ela também deve ser evitada e, portanto, os envolvidos, eventualmente os chefes hierárquicos, devem ter claro que eles não podem retalhar, seja o denunciante, seja o denunciado. uhum. Tá? Porque se a empresa permite isso, mais uma vez vai ficar aquela impressão de que o clima não é o melhor clima para se trabalhar, houve uma denúncia, apuração, mas mesmo assim o denunciante foi punido Uhum. com uma demissão ou com uma transferência para uma área que eventualmente ele não gostaria de trabalhar. Uhum. Então é muito importante que a empresa, de novo, tenha políticas claras nisso, impedindo a retaliação e que as pessoas sejam treinadas e retreinadas para que este comportamento não aconteça. Se acontecer, Christian, a empresa precisa atuar. Perfeito. A empresa não pode ser omissa Perfeito. nessa questão. Gostaria de fazer um resumo dos principais pontos que você colocou. Me corrija se eu não captei Por favor. 100%, ok? Primeiro ponto. A empresa tem que ter políticas e procedimentos bem claros e conectados à governança corporativa. Perfeitamente. Muito bem. Segundo, essas políticas e procedimentos têm que ser divulgados para a empresa inteira. Ou seja, todo mundo tem que ser treinado nisso. E eu recomendo até mais, Christian, que esses procedimentos estejam acessíveis, primeiro, a todos os empregados, mas também ao público em geral. Ok. Deveriam estar anexados na página, no site da companhia. Tá ótimo. Muito bem. Depois você comentou 3 elementos interessantíssimos. Você falou do canal de denúncia, que pode ser uma entidade externa, que faz a gestão das denúncias de forma incerta, ou seja, de forma a permitir que a pessoa se sinta confortável para fazer a denúncia. Perfeito. O segundo que você comentou foi a equipe de investigadores, que tem que ter um treinamento específico para entender claramente a responsabilidade e não se perder no meio da investigação. Perfeitamente. E você comentou também do Comitê de Ética, que são líderes da área de recursos humanos, jurídica, compliance, e você até comentou do que seria interessante até a primeira autoridade da empresa participar desse comitê. Correto. Ok? Para concluir, os investigadores fazem a investigação e uma recomendação, o comitê valida ou não e, digamos, aprova a aplicação da sanção ou não que seja feita. Sim. Estamos falando disso? Deixou alguma coisa de fora? Não deixou nada de fora. E só lembrando que, para fechar, a vítima tem que ter o resultado da investigação e saber que foram tomadas providências no sentido de coibir e evitar esse procedimento. Ela tem que entender, ela tem que se sentir acolhida na sua denúncia. Ou seja, o resultado da investigação, a vítima precisa saber. Bacana. Não, perfeito. Excelente fechamento. Dirceu, agradeço muito, realmente consegui aprender ainda mais um pouquinho sobre esse assunto.